Bora de informação exclusiva, quero trazer uma novidade nas tratativas entre Marinakis e Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis, o magnata grego, que admitiu nas últimas horas em entrevista à Sky Sports que negocia sim a compra da SAF do Vasco, ele tem contado com a ajuda de Giuliano Bertolucci. Você lembra do Bertolucci, né? O maior empresário brasileiro em atividade, o cara responsável por levar praticamente todos os jogadores importantes do Brasil para os principais clubes do mundo. O Bertolucci, eu consegui apurar, tem a exclusividade nas tratativas entre Vasco e Marinakis. O Edu Gaspar representa o Evangelos Marinakis, o Pedrinho representa o Vasco e o Giuliano Bertolucci surge como uma ponte. É ele quem faz o contato, é ele quem está tratando do assunto. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma das pessoas próximas ao Bertolucci, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estamos na fase das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa, fecha aspas. Por diligências, entenda-se um estudo, uma avaliação por parte do Marinakis em relação à situação financeira do Vasco. Questão envolvendo a 777, as dívidas, o patrimônio, o valor do elenco, tudo isso está sendo debatido entre Edu Gaspar, o Evangelos Marinakis, o Bertolucci e os representantes do Cruz-Maltino. Só é importante destacar também que o Vasco tem deixado bem claro que além do Marinakis negocia com outros 3 interessados. Um grupo de investidores americano, um grupo de investidores árabes e há uma possibilidade de proposta de um grupo italiano. Um dos caras que já foi dono do Leeds e hoje é acionista majoritário da Sampdoria na segunda divisão do futebol italiano, tenta angariar, tenta atrair outros investidores italianos para fazer uma proposta de compra para o Cruz-Maltino. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Beşiktaş. Vamos agora falar sobre jogadores confirmados, jogadores que já foram dispensados e são as primeiras saídas confirmadas pelo Gigante da Colina. Pensando na temporada 2025, o Vasco liberou o zagueiro Rojas, o volante Galdames e o atacante Rossi dos últimos treinamentos desse ano. Então, basicamente, esses jogadores já foram liberados para férias, né, ou até mesmo para decidir, para definir o seu futuro. Então, confirmado que esses jogadores não estarão nem na lista dos relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro. Nem Galdames, nem Rojas, nem o atacante Rossi. Portanto, essa é a informação. Os 3 jogadores realizaram as atividades desta terça-feira no CT Moacir Barbosa, mas foram liberados após o treino. O vínculo dos atletas com o clube se encerra no final do mês e nenhum deles será renovado. Portanto, são jogadores aí confirmado na barca do Gigante da Colina. Agora, falando mais sobre mercado da bola, vamos falar sobre Canóbio do Atlético Paranaense no Vasco. Uma apuração vinda dos amigos do Na Torcida Vascaínos trouxe a seguinte notícia: o Vasco tem interesse no atacante Agustín Canóbio do Atlético Paranaense. É mais um nome de atleta que está em pauta para 2025. Agrada demais o departamento de futebol, ou seja, a diretoria está de olho no atacante,
do jogador que é um dos destaques do Atlético Paranaense, Marcelo Santana, o presidente Pedrinho, os scouts do Vasco estão de olho para poder buscar aproximar essa negociação. O presidente Pedrinho deve formalizar uma proposta assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Vale dizer que o Atlético Paranaense deve fazer uma reformulação do elenco na próxima temporada. Canóbio é um dos nomes cotados para saída. Então o Canóbio não deve permanecer no Atlético Paranaense e é um jogador que interessa ao Vasco para a próxima temporada. A novidade na lista de relacionados é o atacante Bruno Lopes, né? O Felipe vem dando algumas oportunidades para os jogadores da base. Falando em oportunidade, o técnico interino do Vasco surpreende geral e promove mudança no time titular. Vou trazer para você aqui já a provável escalação e também jogadores que estão pendurados. Então, em caso de um cartão amarelo, fica aí com risco de estar de fora da próxima partida, da última partida. Vamos lá, a provável escalação, até mesmo informação vinda do GE. Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio de campo, né, a dupla de volante com Hugo Moura e Matheus Carvalho, Felipe Coutinho no meio de campo e o ataque vem com a mudança. Alex Teixeira numa ponta, Ryan na outra ponta ou a opção com Máximo Domingues, o suíço, e o Verratti. Então, basicamente, o ataque há uma probabilidade dele utilizar jogadores que encerraram o segundo tempo contra o Atlético Goianiense, que foram o Maxime numa ponta e o Alex Teixeira na outra. Então, fica aí essa questão. É claro que uma hora antes da partida teremos a escalação oficial. Vamos falar aqui sobre jogadores pendurados para essa partida. Léo, Maicon, Paulo Henrique, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Payet e Ryan. Portanto, são jogadores que estão pendurados, não podem tomar cartão amarelo para não ficar de fora da próxima partida. Para a gente terminar aqui o assunto do vídeo, Matheus Carvalho é um dos jogadores aí cobiçado pela MLS. O Kansas City fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais na cotação atual, e foi, a princípio, recusada pelo Vasco. A informação que veio do RT Esportes é que o Vasco pode receber uma nova proposta pelo jogador, que vem sendo cobiçado pela MLS. Galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo de pré-jogo, de informações. Voltamos logo mais com o pós-jogo. Então é isso aí, torcedor vascaíno. O que você acha aí da possibilidade do Vasco contratar Augustin Canóbio para a próxima temporada, né? O Vasco admite aí que tem interesses no jogador, que não deve permanecer no Atlético Paranaense para a próxima temporada, já que o Atlético vai passar por uma reformulação em seu elenco. E o Vasco surge aí como um principal candidato a contratar Augustin Canóbio para o seu ataque. Você concorda com essa contratação? Acha que seria uma boa aí para o ataque do Vasco? Eu acho que seria um excelente jogador a envergar a camisa vascaína na próxima temporada. Principalmente para atuar ali ao lado de Verratti. Seria muito bom ter esse jogador no elenco do Vasco para 2025. O Vasco que precisa de contratações de jogadores assim, né? Desse patamar, onde pode agregar muito ao elenco do Vasco e não vai ser tão caro, né? Não vejo um valor tão gigantesco em ter Augustin Canóbio. O Vasco, né, que contratou jogadores aí com altíssimos valores e que não entrega o que é esperado, né, pelo valor que foi contratado o jogador. Então acho que aí Augustin Canóbio seria uma ótima contratação para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama enfrenta o Atlético Mineiro hoje em São Januário, com ingressos todos esgotados. São Januário vai estar mais uma vez lotado para a torcida apoiar o Vasco da Gama nesta partida do Campeonato Brasileiro, 37ª rodada. Esperamos que o Vasco faça uma excelente partida, que volte a vencer, né? A equipe está aí há 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro.
né, deixou o torcedor muito chateado por não conseguir ali, tinha a oportunidade de brigar por uma vaga na Libertadores da próxima temporada e o Vasco não conseguiu fazer isso. E agora aí tem aí para buscar a vitória, para conseguir aí terminar a temporada com vitórias diante do Atlético Mineiro em São Januário e depois contra o Cuiabá fora de casa, encerrando o Campeonato Brasileiro. Com essas duas vitórias aí possíveis, né, que o Vasco busca no Campeonato Brasileiro, dá para encerrar aí um ano que foi mediano, né, para o Vasco, digamos assim. E que 2025 seja um ano de muita reformulação no Vasco, com reforços chegando, jogadores pontuais para que o Vasco volte a brilhar novamente. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, compartilha o vídeo aí para mais amigos vascaínos, para a gente estar chegando aí a nossa meta dos 25 mil inscritos aqui no canal Eterno Vasco Oficial.